Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje chama-se Como ler vestígios estéticos em filmes atuais. Ou seja, como perceber sinais de produções antigas, antigas no sentido de anteriores, né? Mas elas continuam atuais. Como perceber nuances, é, técnicas de um diretor ou de um diretor de fotografia, né, um estilo, uma tendência de uma época. Então é isso que nós vamos pensar um pouco, conversar um pouco a respeito nesse vídeo, ok? O primeiro ponto assim para pensar essa questão é ler imagens como textos históricos. Cada imagem ela tem em si uma escrita que a permitiu, que a tornou possível, que vem de muito antes dela, não é? Digamos, essas imagens, elas capturam um dado período histórico, um dado momento histórico, as imagens antigas, mas elas trazem consigo, como herança para os filmes atuais, essas referências. Então, são técnicas que estão lá no começo do cinema, algumas foram aperfeiçoadas, algumas já não são mais utilizadas, e outras permanecem tal como eram há 50, 60, 80 anos atrás. Então, as imagens são textos históricos. Elas têm essa forma de contar a história e de registrar a história, porque cada filme, por mais que o filme seja baseado num roteiro fictício, mas ele está contando uma história que está ligada ou tem a ver com histórias reais, que acontecem no cotidiano das pessoas, ou aconteceu em algum dado momento de forma extraordinária, não é? Então, as imagens, elas são, digamos assim, o passado vindo atuar no presente. O passado se tornando presente, não é? Porque as nossas memórias, as nossas lembranças, elas são memórias. E memórias são o resgate de um passado trazido de volta para um dado presente. Então, nesse sentido, as imagens também são, né, históricas, são registros desse tempo que se constrói, se cristaliza e fica registrado para sempre. Ela mostra elementos de uma dada época, não é? Quando a gente assiste um filme mais antigo ou um filme atual que retrata uma época antiga. Então ela tem esse potencial de registro do tempo, registro da história. Então ela é uma espécie de um documento histórico, só que, claro, registrado de uma forma muito específica, muito peculiar ao cinema. Um outro tópico é reconhecer as formas herdadas. Então, um modo de gravar, um plano, uma montagem, um ritmo, uma música, não é? Porque a trilha sonora, ela pode ir e voltar, ela pode, um filme atual pode colocar músicas na sua trilha, músicas antigas de um outro tempo, de uma outra época. Então, tudo isso são formas herdadas que se incorporam a esse novo filme, a esse filme atual. Herdar significa receber e fazer, digamos assim, uso daquilo que um dia foi, digamos, novidade e hoje é uma relíquia, é uma herança, é algo que persiste, tem uma continuidade. E isso é interessante a gente pensar porque tem muitas coisas na história que sofrem uma ruptura, ficam fora por um tempo e depois voltam, outras que desaparecem completamente e outras que permanecem, que é uma continuidade no tempo, quase sem nenhuma adaptação, quase sem nenhuma reformulação. Né? Então, reconhecer, ver num filme as formas que esse filme herdou, os modelos que foram adotados, porque os novos diretores não vão reinventar o cinema, não vão fazer a roda novamente, né? Eles vão pegar toda essa herança dos mestres do cinema, das grandes teorias e tendências, estilos, escolas, até podemos dizer assim, cinematográficas, e vão adaptar. Vão fazer, por exemplo, um filme neo-noir, relembrando o noir dos anos 40, vão fazer um filme de faroeste, e aí vão
vai ter que necessariamente resgatar muitos dos paradigmas do faroeste dos anos 40, 50 e até 60. Sendo assim, um filme ele está sempre dialogando com outras obras. Assim como um livro dialoga com outros livros, não é? Ele fala dos mesmos temas, ou ele toca nesses temas de um ponto de vista, de uma perspectiva semelhante, um modo de narrar, né? Um estilo narrativo semelhante, o filme também é assim. Um filme está sempre dialogando com outros filmes. É muito bom quando a gente está vendo um filme e percebe, olha, esse filme está tratando da mesma temática daquele outro que eu assisti há muito tempo atrás, não é? Então, quando a gente vê um filme de máfia dos anos 90, como Os Bons Companheiros, a gente, claro, não consegue não relacionar com O Poderoso Chefão, da década de 70, ou Inimigos Públicos, lá da década de 30. Por quê? Porque tem a mesma estrutura, né? O filme de máfia, a mesma caracterização dos personagens, o tipo de negócio que eles desenvolvem ali, tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, tudo isso traz, né, uma motivação, uma herança que vem de longe. Então, isso faz com que as obras, tratando do mesmo tema ou do mesmo gênero, elas dialoguem de certa forma. Então, quando um filme dialoga, isso permite que nós possamos identificar escolhas estéticas remanescentes. Como eu disse, um movimento de câmera, uma angulação, não é? Uma opção por uma fotografia ou por uma película na câmera para deixar um pouco mais, sei lá, sépia, um pouco mais acinzentado ou azulado, né? Dependendo da situação que você quiser criar, ou que o diretor pretender criar, a atmosfera. Então, essa estética recorrente, ela é recorrente porque ela tem força, ela tem valor, ela tem volume, não é? Então, é uma estética que ela vai estar sempre sendo resgatada. Como eu disse, pode-se inovar em parte no cinema, principalmente pelo uso de novas tecnologias, mas enquanto linguagem, a linguagem ela permite que você inove em parte e em parte você tem que realmente adotar o que veio antes. É uma construção, né? Que você mistura meio que o antigo e o novo. E o legal da produção atual é isso, né? O cinema pós-moderno é um cinema de referências, é um cinema que está sempre fazendo uma referência ao que veio antes e, digamos, perceber isso é um exercício de atenção, é um exercício de inteligência, de sensibilidade. Não é só pautar para ver filmes interessados em o que a história está contando, mas também como ela está sendo contada, como ela está sendo mostrada para nós. Isso importa, de fato, muito. Outra questão é, então, o plano, a montagem, o ritmo como vestígios. Então, eu pego um filme como, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu pego Blow Up, né? Blow Up, que trata da questão da imagem, de como que a imagem, nem sempre a imagem pode enganar, nem sempre não se pode brigar com a imagem. Blow Up, depois daquele beijo, mostra que a gente pode sim, às vezes, brigar com a imagem. E hoje em dia, filmes que trabalham com efeitos especiais, tão perfeitos, tão bem feitos, que a gente não consegue, a olho nu, identificar onde começa e onde termina o efeito, né? Porque ele foi tão bem implicado na cena e ali acoplado à imagem que a gente não consegue ver a diferença. Então a gente fica brigando com a imagem, tentando identificar onde uma coisa começa e outra termina, e a gente não consegue. Então, se a gente não consegue reconhecer, é porque o efeito foi bem realizado, né? Se ele é percebido muito simplesmente, aí pode-se dizer que o efeito ele foi mal feito, né? Mal realizado.
Vejam, muitos temas, principalmente o que torna filmes parentes, filmes semelhantes, até irmanados, são os temas que eles tratam. Então você pega um filme é, antigo que fale sobre máfia, não, já falei sobre máfia, né? Um filme que fale sobre ganância, cobiça, o Tesouro de Sierra Madre, por exemplo. E aí você pega um filme mais atual, como O Lobo de Wall Street, são duas versões totalmente diferentes, mas o tema é o mesmo. O tema é a cobiça, é a ganância, é a tendência do ser humano não ter algo que baste, não saber o quanto basta para ele ser feliz. Ele buscar as coisas materiais, principalmente dinheiro, em grande quantidade, em grande monta, sem ter, de fato, uma noção de quanto basta. E isso acaba consumindo a pessoa nessa angústia. Então esses temas, eles vão se repetindo, né? Os conflitos entre os personagens também não dá para ser totalmente original. Mas o fato é que toda vez que eles são retomados numa outra época, com uma outra estética, com uma outra visão ética, né? Porque coisas que eram tabus nos anos 50, por exemplo, o negro como protagonista, hoje não é mais. Né? A homossexualidade hoje não é mais. Então, os temas, eles são os mesmos, os conflitos são mais ou menos os mesmos, mas são tratados de forma diferente em função do tempo histórico que mudaram os valores, mudaram as referências. Mas o filme, então, ele acaba sendo um link, um nexo histórico entre o mesmo tema sendo discutido há 40 anos atrás, 60 anos, e atualmente. Então a gente consegue fazer esse recorte, consegue fazer essa análise a partir do cinema. Eu gosto de pensar nas influências, né? As influências formais e narrativas, porque melhor do que o cinema fala é o modo como ele fala, né? O modo como ele conta, o modo como ele mostra as imagens e o modo como ele conta a história, como ele encadeia as coisas com essa necessidade de narrativa, né? De princípio, meio e fim. Embora muitos filmes atuais não fiquem presos nessa forma, nesse esquema de narrativa, né? Mas essas influências formais, influências narrativas, elas são importantes porque vou dar um exemplo aqui, né? Um diretor como Shyamalan, ele tem muita influência do Brian De Palma, que teve muita influência do Hitchcock, que foi o cara meio que começou, ou pelo menos elevou ao seu auge, ao seu máximo, o gênero suspense. Então, digamos, Hitchcock elevou tanto o conceito de suspense, e ele criou praticamente todas as fórmulas que os diretores que vieram depois, e que são apaixonados pelo mesmo gênero, acabaram achando melhor fazer uma referência explícita ao grande mestre do que ficar tentando negá-lo como referência e fracassar em tentar fazer algo totalmente novo. Então eles fazem filmes, ou fizeram filmes de boa qualidade, porém tendo como referência o grande mestre Alfred Hitchcock. Outro ponto é que a imagem, ela treina o nosso olhar. Quando a gente pensa em genealogia da imagem, como é que essa imagem foi produzida? Como é que isso foi parar aí, né? Como é que o diretor teve a ideia de registrar essa imagem, de fazer essa cena, essa gravação nesse local? Muitas vezes uma locação natural, né? Quando é em estúdio, até dá para entender, ainda assim tem uma concepção toda elaborada, mas quando é uma cena externa, então tem todo um cuidado, todo um esmero para encontrar um ambiente, uma ambientação para fazer aquela filmagem, né? Então como é que essa imagem surgiu? E como que ela se eternizou? Como que ela, digamos, entrou para a história do cinema e também passou a fazer parte do nosso imaginário? Pensem vocês aí, quantas cenas de filme são para você inesquecíveis? E muitas dessas cenas retratam lugares.
né, que o lugar serve como que a moldura, né, todo o contexto. Você tem ali os personagens na parte central da imagem, mas tem toda essa imagem como frame, né, como o quadro, e essa imagem, ela se tornou clássica, se tornou memorável. Então tem uma genealogia aí, tem uma intenção, uma intencionalidade pressuposta nessa imagem. E claro, tem todo um tratamento, né, para capturar essa imagem. Por exemplo, o diretor Terrence Malick, ele gosta muito de filmar naquele horário do crepúsculo, quando o dia está terminando, a noite está começando, ali tem um restinho de luz ainda, que deixa a filmagem muito bonita, as imagens muito bonitas, né? Então, o que gerou aquela imagem, a sua genealogia, ela tem toda uma técnica, todo um esmero, um cuidado, mas também tem, sei lá, remonta a beleza das grandes filmagens de John Ford no Velho Oeste, né? Aquelas imagens do canyon, né? Dos desertos, das montanhas rochosas e assim por diante. O filme, então, ele é uma espécie de memória, né? um treino, um resgate da memória. A memória cinematográfica, quando a gente está assistindo um filme atual, a gente traz junto toda a nossa memória cinematográfica, todos os filmes que a gente já viu. Então isso serve de referência para a gente pensar o que a gente está vendo, assistindo naquele momento. A gente não começa a ver um filme atual e é a primeira experiência fílmica nossa. A gente já tem uma larga, quanto mais cinéfilo você for, mais larga a sua trajetória, o seu itinerário, a sua experiência cinematográfica, fílmica, então mais referências você tem para avaliar aquele filme que você está vendo nesse momento, no momento em questão, né? Então isso é o que a gente chama de memória cinematográfica. Dessa forma, a gente está sempre enxergando o passado no presente. Assim como na vida a gente olha as coisas e a gente traz o nosso passado está sempre nos acompanhando, no cinema também. As produções atuais têm sempre um passado ali refletido, vai variar de cada espectador perceber essas referências emanando o tempo todo na tela, na trilha sonora, nos elementos da composição do filme, montagem, a trilha sonora, o figurino, enfim, todos os elementos, mas também é uma forma de o cinema registrar coisas que passaram, tanto num passado recente, quanto num passado remoto, quanto num passado que o cinema só pode imaginar como tenha sido. Por exemplo, quando um filme fala sobre a pré-história, ele está só imaginando como tenha sido esse passado. Ele não tem condições de dizer se de fato aquelas coisas foram daquele modo. Só que funciona, porque para nós, quando assistimos um filme histórico, ele nos dá uma noção de como aquilo foi, e a gente não fica muito preocupado de saber, será que foi assim mesmo? Não, a gente compra aquela narrativa, porque ela vem embalada em todo, né, uma estética, um pacote do meio cinema, que acaba nos seduzindo e até, em muitos casos, nos convencendo de que aquele passado foi, se não daquele jeito, mais ou menos assim. Então vamos pensar toda essa coisa de ler os vestígios estéticos nos filmes atuais. Vamos usar um filme e um livro. O filme é Matrix. Então pensa em todos os elementos que você encontra no filme Matrix. Pensa que Matrix, ele é, ao mesmo tempo, um filme noir. Então, filme noir são aqueles filmes policiais da década de 40 dos Estados Unidos, onde era um ambiente muito urbano, cenas noturnas, um clima de paranoia, sempre alguém se sentindo perseguido ou sentindo que estava correndo risco de vida, né? Sempre uma mulher fatal, um detetive muitas vezes corrupto ou decadente, não é? Enfim, todo um cenário de corrupção da humanidade e da sociedade como um todo, né? Então, como que o noir é regravado no filme Matrix, naquele cenário, né, do mundo real, né, que é a Matrix, aquele projeto de mundo real
que a Matrix projeta para os personagens ali acharem que aquilo é a realidade, já que o mundo, tal como nós conhecíamos, né, ele havia sido destruído, havia sido literalmente queimado, né? E elementos do anime, do anime japonês, né, dos desenhos japoneses, elementos da filosofia pop, sobretudo Nietzsche, Platão, teoria da caverna, né, como tudo isso aparece em Matrix. Também toda aquela estética dos filmes de ação de Hong Kong. Por que eu estou falando de Matrix? Porque ele é um apanhado de referências, de vestígios estéticos de outros países, de outras épocas, de outras formas de produção audiovisual, né? Então ele reúne tudo isso, e quem conhece a cultura pop como um todo, e a cultura cinematográfica e filosófica, vai reconhecer tudo isso ao mesmo tempo no filme Matrix. Então Matrix é um filme bem conhecido de praticamente todo mundo, mas nem todo mundo consegue enxergar nele todas as referências que as irmãs Wachowski, né, a Lana e a Lily, utilizaram para montar aquele pupurri e fazer, digamos, um dos maiores clássicos do cinema contemporâneo. Então ele é um treino de leitura de reconhecimento de vestígios estéticos. Já na literatura, o livro A Tempestade, do William Shakespeare, de 1611, se eu não me engano, Shakespeare, dizem que esse foi um dos últimos textos de Shakespeare. Ele traz um personagem chamado Próspero, que mora numa ilha deserta, e ele manipula, ele tem uma espécie de poder, ele é como se fosse um diretor, ou de cinema, ou de teatro, que consegue manipular os cenários, os personagens, e fazer as coisas acontecerem do modo que ele quer, fazer a narrativa funcionar do modo como ele concebeu previamente, né? Então o Próspero, ele é um personagem dentro desse arquétipo, né, de uma ilha deserta, um homem que tem o poder e quer assegurar esse poder, e ele encena, ele manipula, ele reimagina, então ele subordina tudo o que está à sua volta ao seu intelecto. Então ele é como se fosse um mastermind. Assim como a Matrix projeta uma realidade, o Próspero também projeta essa realidade, e os personagens ficam submetidos a essa realidade e acabam fazendo quase que como um destino, cumprindo um destino que ele previamente determinou, né? Então ele traz essa montagem da rearticulação dos elementos, da recombinação, para forjar a realidade e colocar tudo sob o seu domínio, o seu poder. Então são essas duas referências de filme e de literatura para fechar essa nossa reflexão sobre como ler vestígios estéticos em filmes atuais. Toda imagem carrega vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.